Olá, queridos, graças e paz, tudo bem? Como vocês estão? Para nós é um privilégio muito grande termos a oportunidade de estarmos aí mais uma vez, né, tendo a sua audiência e começando uma nova série, né, uma série que eu creio que, como todas as séries do canal, tem mexido muito com você, com a sua vida, tem renovado a sua esperança, tem trazido entendimento da Bíblia. E essa série que começaremos hoje é a série de Atos dos Apóstolos. Amém? Vamos falar da vida e obra, né, dos apóstolos, um pouquinho aí dos apóstolos, né, nesse iniciozinho, até chegarmos ao apóstolo Paulo, né, a sua conversão, na realidade ali quando ele está ali próximo, né, no apedrejamento de Estevão, e depois a sua conversão e as viagens missionárias. Né? O nosso objetivo é chegar à vida e obra do apóstolo Paulo, mas a gente não pode colocar, né, a carroça na frente dos bois. Né? A gente tem que começar direitinho ali e para que haja entendimento, né, de vocês que acompanham o canal, a gente precisa começar por esse livro poderosíssimo que é o livro de Atos. Né? E vamos lá, vamos começar. Atos, né? Abra sua Bíblia em Atos dos Apóstolos. Alguns dados aí para vocês. Né? Esse livro de Atos ele foi escrito por Lucas, certo? Lucas. E assim como você tem o Evangelho de Marcos totalmente com uma orientação do apóstolo Pedro, você vai ter o evangelho de Lucas, né? O evangelista Lucas ali, com essa visão totalmente voltada ao apóstolo Paulo. Né? Isso é óbvio, isso é claro, né? São visões diferentes. Lucas não foi apóstolo, né? E ele recebeu, né, esse evangelho e o livro de Atos, que é de sua autoria também, numa visão totalmente aí paulina da coisa, certo? O apóstolo Paulo, né, ele passa a acompanhar, né, o apóstolo Paulo ali pelas suas viagens, né, pelas suas últimas viagens ali. Então Lucas passa a ser parceiro de viagem do apóstolo Paulo. Lucas era gentio, né, Lucas era gentio, e é o autor, né, desse livro maravilhoso, logicamente que com toda uma carga ali, né, tanto no seu evangelho como aqui no livro de Atos, desse apóstolo, vamos dizer assim, top, né, o apóstolo da graça, o apóstolo Paulo. Então vamos lá, só queria fazer essa introduçãozinha para vocês e falar um pouquinho dessas características, né? Esse livro ele foi escrito entre ali o ano de 67 e 68 depois de Cristo, tá? 67 e 68 depois de Cristo. E a gente pode ver as referências aí de Lucas, né? Lá em Colossenses 4, você tem algumas características aí, né, de Lucas, que vai falar acerca da sua profissão, né, provavelmente um médico, né, e era importantíssimo que ele fosse companheiro do apóstolo Paulo, porque o próprio, né, tinha um espinho na carne, que para muitos teólogos esse espinho falava acerca de uma enfermidade que ele tinha. Né? Então, ele mesmo relatou por várias vezes que o amigo, o companheiro de viagem Lucas, né, o fundamento, né, como era fundamental ali essa parceria nas viagens por conta dessa habilidade aí específica de Lucas, né, de ser aí um homem da saúde, vamos dizer assim, né, médico, enfermeiro. Naquela época talvez não se diferenciasse tanto isso, ok? Em relação ao cargo específico ali, certo? Mas vamos começar lá o nosso livro de Atos dos Apóstolos, né? E capítulo 1, vamos dizer assim, é uma introdução, né? Verso 1. Fiz o primeiro tratado, ó Teófilo, acerca de tudo que Jesus começou não só a fazer, mas ensinar. Não só a fazer, mas ensinar. Então aqui ele já começa, né? Fiz o primeiro tratado, ou seja, fiz a primeira escrita, ó Teófilo, né? E esse livro endereçado a Teófilo aí no seu início, né? Acerca de tudo que Jesus começou, não só a fazer, mas a ensinar.
Então isso aqui já para nós aqui é poderosíssimo, né? Porque ele está falando aqui, ó, presta atenção, que eu estou fazendo um tratado, eu estou fazendo um escrito aqui, mas não só daquilo que Jesus está fazendo, mas eu estou dando aqui um destaque para você acerca das coisas que o mestre ensinou, né, acerca daquilo que ele não só fez, mas ensinou. E nós sabemos aqui que Jesus, a maior parte do seu ministério foi voltado ao ensino, né, e a gente vai ver isso aqui de uma maneira muito especial aqui nesse primeiro capítulo, né, nesses primeiros capítulos, na realidade, de Atos, certo? Verso 2. Até ao dia em que foi recebido em cima, depois de ter dado mandamentos pelo Espírito Santo aos apóstolos que escolhera. Então, verso 2, até o dia em que foi recebido em cima, depois de ter dado mandamentos pelo Espírito Santo aos apóstolos que escolhera. Abra sua Bíblia comigo aí em primeira carta do apóstolo Paulo, né? Primeira carta aos Coríntios, a igreja de Coríntios. Pertinho aí, Romanos, né? Passa Romanos, já vem logo em seguida Coríntios. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 15. Abre aí, por favor. Verso 45. Olha lá. Assim está também escrito: o primeiro homem, Adão, foi feito em alma vivente. O último homem, Adão, né? O último Adão, perdão, em espírito vivificante. Então, Deus se tornando espírito que vivifica, que está em nós. Amém? Então, com a subida de Cristo, ele já anuncia, né, a descida do Espírito, do Deus Espírito Santo, que agora vem habitar em nós, né, e cumprir uma profecia que já a gente vai ver aí. Certo? Verso 3. Aos quais também, depois de ter aparecido, se apresentou vivo, com muitas provas infalíveis, sendo visto por eles por espaço de 40 dias, e falando de coisas concernentes ao reino de Deus. Então, quando Cristo ressuscita, Cristo ressuscitou, mas ele não subiu aos céus diretamente. Ele ressuscitou e ficou 40 dias fazendo uma grande revisão, fazendo um grande tratado, né? Deixando o que era mais importante para que esses apóstolos agora pudessem começar a igreja de fato, né? Começar a igreja, começar a propagar essa obra maravilhosa que Cristo acabara de fazer. Né? E por que aqui, essa questão aqui dos 40 dias? Né? Esses 40 dias ele fala de prova, fala de aflição. Né? Você tem uma referência a isso lá em Deuteronômio 9:9, 1 Reis, 19:8 e Mateus 4:2. Né? Mateus 4, Jesus vai ser tentado, né? Mas ele vai passar lá 40 dias no deserto. Né? 40 dias no deserto é um tempo então de provação. Então ele fica ali 40 dias antes de ascender, né? E a gente vai ver isso aí daqui a pouquinho. Só que um detalhe, ele já fala coisas referentes aqui ao reino, né? Então, como eu sempre falo aqui, após as pessoas terem aceito essa verdade que é Cristo, elas precisam começar a ter informações acerca do reino, né? Então, verso 4. E estando com eles, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, que disse ele: de mim ouvires, né? Ouvistes, perdão. A promessa do Pai, que disse ele: de mim ouvistes. Isso também você pode ver lá em 1 Coríntios 12, 1 Coríntios 12, verso 13. E agora sim, né, depois desse período de ensino, depois desse período que ele fez a grande revisão, ele falava: olha, vocês viram, vocês lembram quando eu fiz isso assim, assim, assado? Então, para manifestar isso aqui. Né? Então ele fez uma grande revisão com os discípulos, deu as orientações mais importantes, né, e começou a mudar a mente deles. Começou a mudar no sentido de que agora eles iam não mais ter que buscar orientações de uma maneira do Antigo Testamento, mas uma maneira neotestamentária, né, com a orientação do Espírito que a partir daquele momento passaria a habitar neles. Né? A gente vai ver daqui a pouco a partir de que momento esse Espírito passa a habitar neles. Certo? Ascensão de Cristo agora, né? Ascensão de Cristo, verso 5.
Vai falar da ascensão de Jesus Cristo. Porque, na verdade, João batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muito depois desses dias. Né? Então, cumpre-se ali os 40 dias. Agora, Jesus vai tá subindo, né? Ele está indo para o Pai, e ele já está dizendo: ó, vocês vão ser batizados, né? E não vai demorar muito, não. Isso já já vai acontecer. Aqui, esse batismo, né? Não é o batismo das águas, mas é o batismo do Espírito Santo. É ser batizado, né? É receber o poder, é ser batizado no Espírito. Não é o batismo com fogo também. As pessoas confundem. Depois a gente vai explicar a diferença dos três batismos, dos três batismos, perdão. Batismo nas águas, batismo no Espírito Santo e batismo com fogo, certo? Continuando aqui. Então, esse versículo 5, esse batismo aqui, esse batizados no Espírito, com o Espírito Santo, a gente pode dividir em duas etapas. Né? A primeira etapa é para os crentes ali judeus, né, que acontece logo no capítulo 2, verso 4. A gente vai ver no próximo vídeo. E a segunda etapa é para os crentes gentios. Crentes gentios. A segunda etapa desse batismo vai acontecer lá na frente, nos capítulos 10 e 11, né, mais especificamente lá na casa de Cornélio. A gente vai ver isso mais à frente. Mas esse batismo são duas etapas, ok? Versículo 6. Aqueles, pois, que se haviam reunido perguntaram-lhe, dizendo: Senhor, restaurarás tu neste tempo o reino de Israel? Perdão, a Israel? Restaurarás tu neste tempo o reino a Israel? Os discípulos aqui ainda estavam com a mentalidade do reino físico. Eles estavam aqui pensando no reino de Israel, o reino físico. A restauração que veio ocorrer recentemente, né? Mas era essa restauração que eles estavam falando. 1948, né? Eu acho que, se não me falha a memória agora, que foi restaurado esse reino de Israel, né? Verso 7. E disse-lhes: não vos pertence saber os tempos ou as estações que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder. Né? Então aqui ele já está dando já está eliminando essa questão das previsões, né? Quando Jesus vai voltar, né? Como eu sempre digo aqui, a gente fala muito de escatologia. Na nossa série lá Apocalipse Sinal falamos muito, né? Se a pessoa determina uma data, tu já pode começar a desconsiderar, né, o ensino dessa pessoa, porque não existe data pré-determinada. Por mais que nós tenhamos vários indícios, o dia, a hora, nem né, só cabe ao pai. Né? Hoje o filho sabe, mas houve um período que nem o filho sabia o dia e a hora. Verso 8. Mas recebereis poder, mas recebereis o poder do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até aos confins da terra. Então, esse recebereis poder aqui é ser batizado. É diferente, por exemplo, se você voltar aí algumas páginas, né, uma página talvez da sua Bíblia, João 20, versículo 22, olha lá. E havendo dito isto, assoprou sobre eles e disse-lhes, recebei o Espírito Santo. Vou repetir, ficou ruim, né, a leitura. Aqui, né, Jesus vai aparecer aos discípulos, né, a primeira, aí na sua ressurreição ele aparece, né, ele vai aparecer e vai dizer no verso 22, e havendo dito isto, assoprou sobre eles e disse-lhes, recebei o Espírito Santo. Verso 23, aqueles a quem perdoardes, os pecados lhes são perdoados, e aqueles a quem os retiverdes, lhes são retidos. Né? Então é diferente esse batismo do Espírito Santo aqui, que está sendo falado do Pentecoste, no verso 8 de Atos, é diferente desse receber poder aqui, receber o Espírito Santo, o espírito de discernimento que já estava neles, mas eles, a partir desse momento aqui, o Espírito está neles, mas eles não receberam ainda o batismo, certo? Verso 9. Então, aqui nesse verso 8, o que está acontecendo? Do verso 3, na realidade, ao verso 8, a gente está vendo uma preparação de Cristo. Ele está preparando as coisas. Né? Verso 9. E
quando dizia isto, vendo eles, foi elevado às alturas, e uma nuvem recebeu, ocultando a seus olhos. Né? Então, ocultando a seus olhos. Verso 10. E estando com os olhos fitos no céu, enquanto ele subia, eis que junto deles se puseram dois homens vestidos de branco, os quais lhe disseram: Homens galileus, por que estáis olhando para o céu? Este mesmo Jesus, que dentre vós foi recebido em cima no céu, há de vir, assim como para o céu o vistes ir. Então, quando ele fala aqui primeiro, né, homens galileus, está falando com maior dignidade aqui. É diferente de falar galileus. Não, homens galileus. É um termo que quer representar ali para eles dignidade, né? Você tem uma passagem em Lucas 24:51, Lucas 24:51, que vai relatar muito bem esse momento aqui. Eu quero ler com vocês. Volta aí um pouquinho. Lucas 24, verso 51, vai dizer assim, ó. E aconteceu que, abençoando-os, ele se apartou deles e foi elevado aos céus. É a mesma passagem. Então, o final do Evangelho de Lucas retrata aqui, é retratado no início de Atos também. Né? E aí é mais uma evidência, né? Que nós nem precisaríamos mais, mas é uma evidência do autor do livro também. Tá? E esse termo, assim como, né, está dizendo que ele voltará da mesma forma e no mesmo lugar. Né? Zacarias 14:4 vai falar acerca desse monte, né? Esse mesmo monte, o Monte das Oliveiras, que ele foi encoberto na nuvem. Quando ele voltar, ele vai voltar encoberto na nuvem para buscar as primícias. Né? E a gente falou muito disso lá na nossa série Apocalipse Now. Ele volta encoberto na nuvem, e não vai ser todo olho que o verá, mas com a volta no final da grande tribulação ali, todo olho verá ele retornando. Né? Então, dois momentos aí, mas isso está muito bem detalhado lá no estudo de Apocalipse Now. E Mateus 24:30, né, vai relatar também esse momento quando ele retornar. E aí 24:30 está falando de que todo olho verá. Volta lá no final da grande tribulação, né, onde ele vai fazer lá a ceifa, né, da igreja que ainda tiver, dos judeus, né, e dos judeus remanescentes. E ele vai também. Vão acontecer uma série de eventos ali nessa volta e você pode ver isso lá na série, ok? Continuando aqui. Então os discípulos agora eles vão fazer o quê? Jesus subiu, o anjo falou para eles, ó, da mesma maneira que vocês estão indo, ele vai voltar. Mas agora no verso 12, olha, então voltaram para Jerusalém do monte chamado das Oliveiras. Né? Então eles estavam no monte e voltaram para Jerusalém, o qual está perto de Jerusalém, a distância do caminho de um sábado. Essa distância do caminho de um sábado aqui, para vocês terem ideia, corresponde a 1.200 metros, né? 1,2 quilômetros. É a distância que eles chamam de distância de um sábado. Tá? Esse voltaram para Jerusalém cumpre uma profecia também lá de Lucas 24:49. Tá? Lucas 24:49. Depois, não vou abrir para a gente ganhar tempo, mas você vai lá. Eu não quero deixar esses vídeos de Atos muito extensos, ok? Então a gente vai correr um pouquinho aí. Verso 13. E entrando, subiram ao cenáculo, onde habitavam Pedro, Tiago, João, André, Filipe, Tomé, Bartolomeu, Mateus, Tiago, filho de Alfeu, Simão, o Zelote e Judas, irmão de Tiago. Né, aqui os apóstolos aqui. Né, perceba aí que você não tem Judas citado aqui, Judas já fez o que ele tinha que fazer. Né, mas a gente vai ter uma substituição aqui agora. Ó. Verso 14. Todos estes perseveravam unanimemente em oração e súplicas com as mulheres e Maria, mãe de Jesus, e com os seus irmãos. Essa é a última vez que Maria vai ser mencionada no Novo Testamento. Tá? É a última menção de Maria no Novo Testamento. E aqui percebam que antes da ressurreição de Jesus, né, antes
né, da morte e ressurreição, eles viviam discutindo, contendendo ali, né, uma contenda danada, saber quem era o maior, né, Lucas 22, 24, e agora a condição espiritual deles muda totalmente. Percebo que eles estão aqui de maneira unânime, né, todos ali em oração e súplica e no mesmo propósito. Né? Então houve aí um amadurecimento espiritual. Né? E vamos correr para a gente terminar. Versículo 15. Né? Agora a gente vai falar da eleição do apóstolo Matias. Né? Verso 15. Naqueles dias, levantando-se Pedro no meio dos discípulos, ora, a multidão junta era de quase 120 pessoas. Disse, né, no meio dos discípulos, ele se levantou e tinha uma multidão ali com eles de quase 120 pessoas. Homens e irmãos, de novo dignidade, né? Homens e irmãos, convinha que se cumprisse a escritura que o Espírito Santo predisse pela boca de Davi acerca de Judas, que foi o guia daqueles que prenderam a Jesus, né? Que foi o guia daqueles que prenderam a Jesus. Judas levou, né, lá aqueles que prenderam a Jesus até o mestre, né? Versículo 17, porque foi contado conosco e alcançou sorte neste ministério. Ou seja, que ministério é esse? Aquele que leva o testemunho de Jesus. Então, Judas havia sido contado com eles. Verso 18. Ora, este adquiriu um campo com o galardão da iniquidade, ou seja, com a recompensa pela iniquidade, e precipitou-se, rebentou pelo meio, e todas as suas entranhas se derramaram, ou seja, a morte ali sangrenta de que Judas teve, né? E foi notório a todos os que habitam em Jerusalém, de maneira que na sua própria língua esse campo se chama Aceldama, né, que é uma palavra aí do aramaico, Aceldama. Isto é, campo de sangue, mais uma vez falando da morte sangrenta que ele teve. Né, a gente tem referências para isso aí passando aí na sua tela nesse momento. Verso 20. Porque no livro dos Salmos está escrito: fique deserta a sua habitação, e não haja quem nela habite, e tome outro o seu bispado. Perceba aqui que Lucas está relatando toda a habilidade do apóstolo Pedro agora, né, em citar o Antigo Testamento, em fazer referências ao Antigo Testamento. Então, após a ressurreição de Cristo, né, ele é capaz de expor as profecias do Antigo Testamento, né, de uma maneira poderosa, como nós acabamos de ler. Mas antes dessa ressurreição, Pedro falava um bocado de tolices, irmãos. Vou citar só alguns aqui: Mateus 16, 22 e 23, né? Mateus 17, 24 ao 26, Mateus 26, 33 ao 35. Né? Então a gente percebe a evolução, né, não só do apóstolo Pedro, mas dos outros apóstolos também. Verso 20, né, já lemos, né, ele fala lá como está escrito no livro de Salmos. 21. É necessário, pois, que dos homens que conviveram conosco todo o tempo em que o Senhor Jesus entrou e saiu dentre nós. Né? Então, ou seja, o apóstolo deveria ser um homem que conviveu com eles ali todo aquele período, né? Desde que Jesus entrou na história até o momento em que ele ascendeu, agora aqui, como nós já lemos aqui no início de Atos. Começando desde o batismo de João até o dia em que dentre nós foi recebido em cima, um deles se faça conosco testemunha a sua ressurreição. Tá? Então, ou seja, o centro, né, do testemunho dos apóstolos é a ressurreição de Cristo. Então, para ser apóstolo, deveria ter acompanhado aí todo esse mistério, vamos dizer assim, né? E a gente vai falar já do apóstolo Paulo, tá? E aí a gente vai entender por quê. Tá? Ele teoricamente, né, ele não teve essas mesmas vivências aqui, essas mesmas experiências, teoricamente. Mais à frente, mais à frente. Não vai demorar não, a gente vai chegar lá. Verso 23. E apresentaram dois, José chamado Barsabás, que tinha por sobrenome Justo, e Matias. E orando disseram: Tu, Senhor, conhecedor dos corações de todos, mostra qual destes dois tens escolhido. 25. Para que tome parte neste ministério apostolado, de que Judas se desviou para ir para o seu próprio lugar. E aí aqui tem algumas teorias, né, que dizem até que
Judas vai ter uma participação ali importantíssima no período da grande tribulação, tá? Quando fala assim, ó, para ir para o seu próprio lugar. Eu cito isso lá também no nosso estudo de Apocalipse, tá? E fechando nossa aula de hoje, nossa introdução aí ao estudo de Atos dos Apóstolos, né? Hoje estamos falando de um capítulo somente, porque é uma introdução, eu trouxe alguns fatos, mas eu pretendo fazer nas próximas aulas, né, até chegarmos lá às viagens missionárias de Paulo, né, e falar tudo desse início da carreira de Paulo ali como apóstolo. Eu pretendo pegar alguns aqui capítulos que dê para a gente falar 2 numa aula só e fazer, ok? Mas se não der, a gente vai ficar aí com 28 aulas, tratando capítulo por capítulo, e a gente vai fazendo com calma. Ninguém aqui tem pressa, eu não tenho pressa, a gente não tá. A gente está aqui para fazer da melhor maneira possível, segundo a orientação do Espírito. Amém? Versículo 26. E lançando-lhes sorte, caiu a sorte sobre Matias. E por voto comum foi contado com os 11 apóstolos. Agora, é interessantíssimo isso aqui. A gente leu que João 20, 22, o Espírito já estava neles, né? Jesus já havia soprado o Espírito neles. Mas eles só vão largar os velhos costumes a partir do dia de Pentecostes, da manifestação ali do Espírito, né, do Pentecoste mesmo. Porque, perceba, jogar sorte, né, lançar sorte, era um hábito antigo. Era um hábito lá do Antigo Testamento, ou seja, eles mantinham uma tradição de lançar sorte. Eles não levavam em conta a orientação do Espírito que já estava neles. Né? E quem vai colocar isso lá, depois você lê o texto Romanos 8,14, né? É Paulo que vai reforçar isso. Aliás, para fechar essa aula de hoje, vamos lá em Romanos 8,14. Olha lá. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Então os apóstolos aqui no iniciozinho ainda, né, desse Espírito agora neles, guiando-os ali de maneira interna. Né? Eles abriram mão dessa orientação do Espírito e lançaram sorte, como era feita aí no Antigo Testamento, né? A gente passou aí também as referências para vocês todas, ok? Então, após a ascensão do Senhor e antes do Pentecoste, é esse o período que eles estão aqui agora. O Senhor já tinha, né, ascendido, mas ainda não tinha acontecido o Pentecoste. Então, eles lançaram sorte ainda para decidir aí quem seria o apóstolo, né? O novo apóstolo que substituiria Judas, né? Se José ou se Matias. E aí a sorte caiu, entre aspas, né? Sobre Matias, e assim ele foi nomeado aí o novo apóstolo, certo? Então na próxima aula vamos falar do capítulo 2, a descida do Espírito Santo, e o primeiro discurso aí de Pedro, né? Quando vai haver a conversão de 3.000 pessoas, e aí eu vou tentar falar no próximo aula dos capítulos 2 e 3. Se der para falar em meia hora, no máximo a gente vai fazer capítulos 2 e 3. Se não, como a aula de hoje, a gente vai fazer só um capítulo e vamos com toda calma e sendo direcionados pelo Espírito Santo. Amém? Senhor, eu quero te agradecer por essa nova série, Senhor, que o Senhor gerou no nosso coração. Deus, falar da vida do apóstolo Paulo, mas começando pelo livro de Atos, Senhor, para que a gente possa entender de uma maneira clara e objetiva o início da igreja e como tudo aconteceu até chegarmos à vida desse homem poderoso, Senhor, passando pela vida do apóstolo Pedro e de tantas questões que requerem nosso entendimento e a direção do Teu Espírito, Senhor. Muito obrigado, Senhor. Obrigado pela vida de cada um que está assistindo, que o Senhor possa liberar bênçãos sem medida, de acordo com a Tua vontade, que opera na nossa vida através do Teu Espírito, Senhor. Em nome de Jesus, amém. Então é isso. Espero que você tenha gostado dessa nossa primeira aula de Atos. E segura que vamos chegar aí na vida do apóstolo Paulo, mas tem muita coisa maravilhosa para falarmos antes de chegarmos aí. Talvez aí mais umas 4 aulas a gente chega lá no apóstolo Paulo. Amém? Então fique com Deus e até a próxima. Né? E um grande abraço. Tchau, tchau.